Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 ao 7, que nos diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. O que votares, paga-o. Melhor é que não vote, do que votes e não pagues. Não consista que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas multidão de palavras, mas tu temes a Deus. A palavra de Deus vai dizer que é preciso você fazer um voto, precisa cumpri-lo. Não é obrigado a fazer um voto, mas você precisa cumprir com seu voto ou com as suas palavras diante do voto que você fez diante de Deus, porque Deus, ele não força ninguém a fazer o voto, mas ele também é justo para cumpri-lo. A Bíblia não vai dizer aqui que nem também em Atos 5 em diante, não vai dizer sobre a história de Safira e Ananias, que a qual os discípulos da comunidade judaica em Jerusalém, naquela época, estavam vivendo também momento de calamidade, e os discípulos se incumbiam de ajudar as viúvas, os mais necessitados naquele lugar, na igreja, e ajudava. Então os discípulos fizeram o voto de vender suas propriedades e dar aos apóstolos para dividir com todos os irmãos, para que todos pudessem ter por igual e ninguém padecesse naquele momento. Mas a igreja primitiva estava sempre unidas, por mais que passasse perseguição, ele estava vencendo com Cristo e a obra crescia a cada dia. Então os discípulos começavam a entregar toda a propriedade, vendia e entregava os recursos na mão dos apóstolos para dividir para todos aqueles. E certa feita chegaram a vez de Safira e Ananias entregares, que ao qual eles venderam um campo. Então o que foi que aconteceu? Eles venderam uma propriedade e chegou até eles, até a Pedro, e foi entregar a propriedades, os recursos para dividir para os discípulos. Então Pedro perguntou a Ananias: só foi isto o valor que a qual tem vendido, um campo? E ele falou: sim, esse é todo o valor. Sabemos que estava mentindo, nem só diante dos homens, mas principalmente diante de Deus, porque você fez um voto, não foi para com o homem, você fez um voto primeiramente para com Deus. E se você fez um voto para Deus, Deus é justo para cumprir com você. Então também ele é justo para também fazer justiça, o castigando. Então quando ele realmente ouviu mentir, Pedro falou: não mentiste aos homens, mas sim a Deus. Então automaticamente Deus o castigou ali na frente de todos. Ele deu hemorragia interna, começou a perder o fôlego da vida e ali morreu na frente de todos. 3 horas depois chegou a sua esposa Safira, e realmente ela constatou que seu marido Safira, Ananias, estava mentindo, e realmente automaticamente também ela ali, Jesus o tirou o fôlego da vida. Então os dois foram enterrados juntos na mesma cova, e todos ali viram o poder de Deus, ou seja, a mão de Deus, ela é poderosa, tanto para proteger quanto para castigar. Então não devemos querer subordinar Deus em nada. Se você fez um voto com Deus, trate de cumpri-lo, porque Deus, ele é fiel com você. Mas quando você é infiel com Deus, você paga o preço. Muitos têm feito votos: Senhor, se tu me der isso, eu farei isso. Se o Senhor fizer isso por mim, eu farei isso por ti. Deus, ele sempre vai ser fiel conosco. Ele vai cumprir a sua palavra. E você tem lembrado do voto que você fez com Deus e ainda não cumpriu?
está esperando o que para cumprir? Porque a justiça de Deus, ela não falha. Se Deus está te dando tempo de você cumprir o voto que você não fez ainda, que você não cumpriu diante dele, trate de cumpri-lo. Porque muitas vezes você pensa que Deus se esqueceu do voto que você fez. Deus não se esqueceu. Deus, ele lembra, porque ele sabe do dia que você fez o voto, ele te honrou. E você tem honrado a Deus? Lembra-se para cumprir a tua palavra, porque a Bíblia vai dizer que não é permitido, ou seja, porque quando a Deus fizer algum voto, não tarde em cumpri-lo. Ou seja, se você fez um voto a Deus, não volte atrás. Ele não manda você fazer o voto, mas se você fizer, trate de cumprir com Deus. Não jogue sujo com Deus, porque Deus não joga sujo com ninguém, mas a recompensa, as consequências vêm para cada um. Então lembre disso. Não seja injusto com Deus. Se você fez um voto, Deus é fiel contigo, seja fiel com Ele. Trate de pagar o voto que você fez com Deus. A ganância, a avareza entrou no coração de Safira e Ananias. A infidelidade do voto que fez com Deus, quis reter aquilo que eles fizeram um voto com Deus. Então, ou seja, não colocou Deus acima de todas as coisas. Achou que eles iam padecer, achou que ele ia sofrer, achou que ele ia passar alguma necessidade, mas só que ele colocou Deus em segundo lugar. Porque se eles fez um voto a Deus que ia entregar as suas propriedades para dividir para todos os apóstolos e os discípulos e para todos os irmãos, naquela época em Jerusalém, eles ficou com dúvida: será que nós vamos padecer? Será que nós não vamos passar alguma necessidade? Colocou Deus em segundo lugar, porque é Deus que cuida de nós. Os pássaros não plantam e nem regam, mas Deus dá todos os alimentos. Por que Deus deixaria sofrer, deixaria morrer de fome? Não, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Então seja fiel com Deus, que Deus vai ser sempre fiel com você. Não importa o voto que você fez, se você for fiel com Deus, Deus vai honrar o teu voto, e que você também possa honrar o teu voto com Deus.